Já ia falar bobagem já. Não, sou advogado, mulher. Sou advogado, cara. Teve uma menina que chegou assim. Foi, ó, a menina era do online. Via só. É do online. Ela é nutricionista, porque eu já peguei a ficha dela e tal, né? Vou processar ela. Criminal e. Vou processar. Pia, deixa eu falar, calma. Aí ela pegou. Foi no Reclame Aqui, fez um textão. Cheio da razão. Aí ela é do online. Certo? E veio um monte de inverdades. Eu falei, Manuel, ela não está feliz? Devolve o dinheiro dela. Libera ela. Certo? Relação comercial. Ela aceitou. Pegou o dinheiro, beleza. E a bestona de ficar na dela, aí ela começou o mesmo testando em tudo que é lugar. Aí não, né? Oh! Aí não, né? Ah, tem prova, tem documento, tem papel, tem tudo. Tem gente que não. Gente, vamos lá. Quais são as penas? Advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Beleza. Tá. Suspensão até 90 dias, né? Você tem deveres e proibições, ok? Beleza. Tá? A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica. Parou. Subordinação hierárquica, tá? E funcional. O que é subordinação hierárquica? Do chefe. Do chefe. Imediato. O que é funcional? É do produto. A diretoria de inteligência definiu um padrão de investigação. Você tem que seguir esse padrão, não é isso? Se você não seguir esse padrão, você usou o quê? Insubordinação funcional. Tá? Quando você não segue os padrões, você está sendo insubordinação não hierárquica, mas funcional. No cumprimento das leis, dos regulamentos, dos princípios institucionais e das normas de serviço. Então é o seguinte, gente, a disciplina policial, presta atenção. Se você descumprir algum regulamento, caiu. Você pode pegar uma daquelas penas. Ou seja, não limita-se apenas nos deveres e nas proibições. Entenderam, gente? Fechou? Tá? Então, o que acontece? O escopo aqui ele é ampliativo. Então, é na relação com o seu chefe, em relação com a sua na funcional, cumprimento das leis, regulamentos, princípios institucionais e norma de serviço. Tá? Ok. Vamos lá. Artigo 219. São deveres, né, do policial. Aí vamos lá. O que acontece assim que você tem que estudar? Quando você descumpre um dever funcional. Aqui, advertência na cabeça do cara. Então, se você estudar não comparando as condutas com a penalidade, você não vai aprender esse negócio. Então, aqui de cara, você já tem o quê? 23 casos de aplicação de advertência. Então, concorda comigo, gente? 23 casos de aplicação. Quando que você vai aplicar a advertência? A pena de advertência será aplicada no caso de falta de cumprimento de dever. O que é falta de cumprimento de dever? É quando você desobedece o 219. E são quantos casos 219? 23. Tá? Então você tem que associar o comportamento com a respectiva punição. E outra coisa, a advertência não é mais leve? A advertência é somente para infrator primário. Por meio de portaria punitiva. Tá? Por meio de
portaria punitiva. Tá? Meio de portaria punitiva. Bacana? Importante, questão de concurso essa, viu, gente? Você tem que saber que a advertência é para o descumprimento de dever, para infrator primário, e ela não é verbal. Porque a 8.112 tem, né, verbal. Aqui é o quê? Portaria punitiva. Então, meia portaria punitiva. Quais são os deveres? Vamos lá, leitura rápida, tá? Porque depois vocês vão ter que fazer a fixação. Ser assíduo, pontual, discreto e urbano. Ó, ser assíduo, cumprir os horários, não é isso? Não só horário de entrada, horário de reunião, tá? Não é só isso, né? Ó, pontual, discreto, tá? E urbano, educado, né? Cumprir as normas, olha aí, cumprir as normas, os regulamentos desta lei complementar, do regimento interno, tá? Demais normatizações pedidas pelas autoridades competentes. Se eu fosse o examinador, eu ia colocar lá, o cara descumpriu uma portaria lá da diretoria de inteligência. Cabe o que para ele? Advertência. Tá? Então cabe advertência, porque ele caiu ali no item 2. Tá? Item 2. Zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente aqueles que sejam entregues para sua guarda e utilização. Tá? Então ele tem o dever de zelar, né? Informar incontente, né? Ou seja, sem interrupções, sem demora, imediatamente, a autoridade policial que estiver subordinado qualquer alteração de endereço residencial, número de telefone e ainda que o servidor esteja em afastamento regulamentar. Olha o cara de Juína aí, né? Entendeu o seguinte, por que ele tem que manter sempre atualizado o cadastro dele, gente? Por quê? Porque ele é policial 24 horas. Então ele tem que ser localizado. Então ele nunca vai ter uma desculpa de falar assim, eu não fui localizado, porque ele tem esse dever funcional, né? Prestar informação correta e de modo cortês ou encaminhar ao solicitante que saiba prestá-la, né? Portar cédula de identidade funcional e distintivo policial. Então ele não está portando seu distintivo e não está portando seu documento, a sua carteira funcional, já é motivo de levar uma advertência, portaria por escrito para ele. Já perdeu já a primeira, né? É claro que a próxima vai ser o quê? Repreensão, tá? Participar da comemoração do dia da polícia, 21 de abril. Ele tem opção, gente. Ele tem que ir, ele tem que participar. Aí, ó. Se não for, então no dia 21 de abril, então nunca faça programação familiar, viu, gente? Vocês têm que estar sempre prontos para esse dia da polícia. Ser leal, cooperativo, solidário com os companheiros de trabalho. Manter-se atualizado em relação às leis, regulamentos e normas de interesse policial, né? Divulgar para conhecimento dos subordinados as normas citadas no inciso anterior. Você tem que estar sempre atualizado, não tem desculpas, né? Frequentar com assiduidade cursos oferecidos na CADEPOL ou por instituição congênere. Obedecer às ordens legais de superiores hierárquicos e promover a sua fiel execução, exceto quando manifestamente ilegais. Aí isso aqui eu tenho que explicar com mais detalhes para vocês. Gente, hierarquia e disciplina. Tá? Hierarquia é que você deve obedecer sempre um cara chamado de chefe. Você deve obedecer eles? Sim. Aí, ó, obedecer às ordens legais. O que é uma ordem legal? Dentro da lei. Ó, exceto quando manifestamente ilegais. De todas essas aqui, essa aqui é campeã de concurso. Gente, você pode recusar uma ordem direta do seu chefe? Pode e deve, em qual situação? Quando ela é absurda. Tá? Quando ela é mais do que notório ilegal. Tá certo? Se você tiver dúvidas, você deve o quê? Fazer.
Tá? Então, quando só for clara, evidente, entendeu? Que você não deve fazer. Somente assim, manifestamente ilegais, ok? Tá? Zelar pela valorização da função policial e pelo respeito do direito à dignidade da pessoa humana. Proceder na vida pública e privada de modo a dignificar a função do policial civil. Vida pública e a vida particular. Você é policial só no horário de plantão ou é 24 horas? 24 horas. Então você deve sempre se portar na vida de policial. Tá? Adotar providências cabíveis, se competente, em face de irregularidades que tenha conhecimento e levar o fato à autoridade superior. Aí você não pode prevaricar, né? Então vou ler esse cara aqui, ó. Adotar providências cabíveis. Ser competente. Se você for competente para tal coisa, ó, em face da irregularidade que tenha conhecimento e levar o fato à autoridade superior. Então todo e qualquer fato irregular, né, você deve tomar providência se for competente. E se for competente, também você tem que levar sempre o seu chefe superior. Gente, na polícia todo mundo tem um chefe, não tem um chefe? Nós fizemos a hierarquia aqui. Qual que é o último chefe? É o DG. E o DG responde o GOV. Você entendeu? Então todo mundo tem um chefe. E o GOV tem um chefe? Não. Por quê? Porque ele é chefe de poder. Tá? Ele tem o quê? Tem outros dois poderes que estão na mesma hierarquia. Guardar sigilo sobre os assuntos da administração e das investigações, que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais desenvolvidos em horários que ultrapassem a jornada normal. Comparecer à unidade, órgão ou serviço policial, independentemente de convocação, quando tiver conhecimento iminente a perturbação da ordem ou em caso de calamidade pública. Adotar providências preliminares em torno da ocorrência policial que tenha conhecimento, independente do horário de serviço, né? Ok, né? Ó, desculpa aqui, gente, li muito rápido aqui. Ó. Comparecer à unidade, órgão ou serviço policial, independentemente de convocação, quando tiver conhecimento de iminente perturbação da ordem ou de caso de calamidade pública, né? Então, se acontecer algum fato extraordinário, tá, de calamidade pública, independentemente de convocação, vocês deverão se apresentar à sua unidade policial, tá? Isso aí é só de polícia que tem, tá? Ok? São 23, né? Vamos lá. Usar vestuário compatível com a função policial. Cuidar de sua higiene pessoal e da sua aparência física. Proceder no ato de investigador de polícia relatório circunstanciado de suas investigações com clareza e objetividade e utilizar carimbo pessoal no recebimento de documentos de interesse da instituição. Cada um tem um carimbozinho. Tá? Então, esses aqui são os 23 deveres. Se o cara descumprir um dever, ele vai ter uma advertência, se for primário, né? Agora a gente vai para o segundo nível. Tá? Segundo nível, não, proibições. Segunda categoria. Tá? Gente, ó, dever é o seguinte, dever ele é mais leve. Agora que são proibições. Tá? São quantos tipos, quantos graus? 4, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, né? Vamos lá, das proibições. Artigo 220. Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa. Tá? Primeiro grau. Quantos casos? 14. Professor, eu pisei na bola de primeiro grau. Qual que vai ser a penalidade? Atenção. São 14, a gente vai ler já. São mais leves, né? Das proibições são as mais leves.
Gente, existe um nível de potencialização, viu? Primeiro grau mais leve, segundo grau mais, né? O quarto grau é corrupção, tá? Então vamos lá. Aplica-se a pena de repreensão nos casos de proibições previstas no primeiro grau ou na reincidência do descumprimento dever. O cara chegou atrasado hoje, levou uma advertência. Pode? Pode. Mas o professor está no horário. É pontualidade, postura, comportamento, atitude. O cara está perseguindo você, cara. Você não pode dar chance. Beleza. Amanhã ele chegou de novo. O que ele vai levar? Uma outra advertência? Vai levar uma repreensão. Tá? Então, primeiro, então a repreensão, gente. Estou dando 2-1 aqui. 2-1. Primeiro grau ou reincidência no descumprimento do dever. Vai complicando a situação funcional dele, né? Ok? 14 casos. Primeiro caso. Permutar horário de serviço ou executar tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. Cara, isso aqui é nítido a disciplina. Permutar horário de serviço ou executar tarefa sem permissão expressa permissão do chefe. É clara, nítido aqui a disciplina da polícia. Exibir desnecessariamente arma de fogo, distintivo ou algema. Deixar de usar distintivos quando em serviço. Perguntou, perguntar se a hora de trocar um plantão, trocar o plantão. O quê? Não, no plantão o estatuto não define, né? O que acontece? O estatuto permite o seguinte: o estatuto falou que você é policial, sujeito a escalas de plantões e ser chamado a qualquer hora. Então, com base nisso, a polícia se organizou, tá? Beleza? Vamos lá. Deixar de usar distintivo. Olha aí, gente, ó. Esse primeiro grau aqui é mais o comportamento do polícia, tá? Aí você fala daquele cara lá, do delegado Cunha, né? Não sei. Não, ele foi demitido. Ele foi publicado no Diário Oficial, foi demitido. Demitido. Tá? Bom, falar pode, né? Olha aí, ó. Tá? Ok? Eu gosto dele também, eu gostava da é o dele que tá na reta, não é o meu, né? Vamos lá. Praticar atividade comercial de interesse particular na repartição, cara. Vai vender Avon lá. Mas é o estagiário que vende. Uhum. Ó, gente, ó. Praticar atividade comercial de interesse particular na repartição. Tá? Aí tem lá do segundo grau, diferente. Praticar agiotagem. O que é agiotagem, gente? Agiotagem é emprestar dinheiro a juros. Entendeu? Tá? A agiotagem é mais forte, né? Tá? Gente, a agiotagem não é diferente de atividade comercial. Tá? Vamos lá. Acabei não olhando. Eu olhei da colega aqui. Tá? Olha aí, LC04. É 5 ou 7. Tá? Aí o pessoal tem que sair até o dia para casar, né? Não, desculpa, a paternidade é pro nenê nascer, né? Ó, vamos lá. Gente, segundo grau aqui. Vamos lá que estamos. Gente, atribuir-se de qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerça.
Isso aqui é o investigador que quer passar uma de delegado, né? É exemplo, estou dando uma de exemplo, né? Já caiu o quê? Segundo grau. É primeiro grau, proibição. Acionar desnecessariamente a sirene de viatura policial. Repreensão, não é nem advertência. Tá? Olha que pergunta legal. O cara coloca no comando da questão que os caras estão felizes, no fervor da alegria, acionou desnecessariamente, tá, o giroflex. Qual que é a punição dele? Entendeu? Desnecessariamente. Tá. É bom que todo mundo sai da frente, né? Comparecer em visível estado de embriaguez ou ingerir bebidas alcoólicas durante o serviço. Não residir na sede do município onde exerce a função. Salvo se a sede do município for contíguo. Não é. Cuiabá Vargas Grande é o município. Não é limítrofe, né? Contíguo, a cidade, né? Concorrer para o erro de superior hierárquico, subordinado ou outro servidor. Tá? Então, se você levou seu colega ao erro, você está cometendo uma proibição de primeiro grau. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Dar-se o vício de embriaguez ou de substância que provoque dependência física ou psíquica, né? Não admite, né, gente, dependentes na polícia, de hipótese alguma, né? Agora, já lá na LC 04, né, o cara é facultado para ele o tratamento. Lá no 5 dias, obrigado. 5 dias. 5 dias. Tá? Ofender culposamente a integridade corporal ou a saúde de outro causando lesão corporal. Tá? Ofender culposamente, tá? Revelar culposamente segredo que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou particular. Aí o seguinte, né? Vocês, claro que vocês sabem a diferença de culposamente e de dolosamente, né? Essa mesma característica que é do primeiro grau cai lá no quarto grau, que é revelar dolosamente segredo, né, que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou para o particular. Então, o outro é culposamente. Então, culposamente é sem intenção, né? Então, você cai no primeiro grau. Segundo, está no não, está no primeiro. Primeiro grau. O outro foi deveres. Tá? O outro foi deveres. Então, culposamente, primeiro grau. Dolosamente, segundo grau. Tá? Quarto grau. E, finalmente, ser reincidente em qualquer dos deveres dispostos no artigo anterior. Tá? Então, se você for reincidente, qual que é o artigo anterior? É lá dos deveres. Então, se você for reincidente em qualquer dever, você vai cair numa reincidência, né? Segundo grau. Agora é segundo grau, tá? O que acontece com o cara do segundo grau? Agora, suspensão. Nós falamos da advertência? Nós falamos da repreensão? Tá? Agora a gente vai falar o quê? Da suspensão. Quando cabe a suspensão? Olha só. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência das faltas punidas com repreensão. Gente, tem que colocar um quadrinho para vocês, cara. Vocês têm que fazerem isso. Então o cara levou uma advertência, beleza. Aí ele levou uma outra advertência, virou o quê? Repreensão. Aí ele fez uma outra advertência, não, aí ele vai cair o quê? No 3. Na repreensão. E nas proibições previstas no segundo, terceiro e quarto graus, não podendo exceder a 90 dias. Então é o seguinte, você vai aplicar suspensão em casos de segundo grau, em casos de terceiro grau, em casos de quarto grau.
Tá? A gente vai 3 possibilidades aí. Por quê? Não é 90 dias? Então, normalmente, você leva a suspensão de 30, 60 e 90. Entendeu? 30, 60, 90. E 90 é o quê? O maior. A gente vai, vamos ler aqui, vamos ler com calma aqui, peraí. 2. Segundo grau, gente, aqui é o que tem maior peso, 42 casos. Vamos lá. Proporcionar a divulgação do assunto da repartição ou do fato ali mencionado, relacionado, ou divulgá-lo por qualquer meio em desacordo com a legislação vigente. Manter relação de amizade ou exibir-se em público com pessoa de notório e desabonador antecedente criminal ou policial, salvo por motivo relevante ou em serviço. Olha, isso é pesado, né, gente? Manter relação de amizade ou exibir-se em público com a pessoa de notório e desabonador antecedente criminal ou policial, salvo por motivo relevante ou a serviço. Descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal. Tá? Descumprir. Gente, o descumprir aqui é você não fazer, ou deixar de fazer. Tá? Não tomar as providências da sua alçada sobre falta ou irregularidade que tenha conhecimento ou quando não for competente para reprimi-la, deixar de comunicá-la imediatamente à autoridade para que seja. Deixar de oficiar de forma tempestiva e justificada em expediente que lhe seja encaminhado. Negligenciar a execução de ordem legal. Interceder dolosamente em favor de parte. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou plantão para o qual estiver escalado. Abandoná-lo ou deixar de comunicar com antecedência à autoridade policial a que estiver subordinado. A impossibilidade do comparecimento à repartição, salvo por motivo justo. Salvo por motivo justo, né? Olha aí, né? Deixar de comunicar, estar escalado, chegar atrasado. Lançar dolosamente em registro, arquivo, banco de dados, papel ou qualquer expediente oficial dado errôneo, incompleto ou que possa induzir a erro, bem como neles inserir anotações indevidas ou falsas. Faltar o ato processual judiciário ou administrativo do qual tenha sido previamente cientificado, salvo por motivo relevante, que será comunicado por escrito à autoridade policial que estiver subordinado no primeiro dia útil em que comparecer à sede do exercício. Utilizar para fins particulares sob qualquer pretexto material pertencente ao Estado. Interferir indevidamente em assunto de natureza policial que não seja de sua competência. Fazer uso indevido de bem ou valor que lhe chegue às mãos em decorrência da função ou não entregá-lo com brevidade possível a que é de direito. Deixar de identificar-se quando solicitado ou quando circunstâncias exigirem. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer objeto ou documento da repartição. Valer-se do cargo com um fim ostensivo ou velado de obter proveito de qualquer natureza para si ou para terceiro, ou fato não tipificar falta mais grave. Fazer uso indevido de célula de identidade funcional, arma, algema, bens da repartição ou cedê-los a terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave. Negligenciar a revista de preso. Gravíssimo, né? Permitir ou tolerar, ainda que implícita e culposamente, que subordinado ou colega do serviço maltrate física ou moralmente preso ou pessoa sob investigação ou custódia policial. Ah, não foi eu.
Mas você o quê? Permitiu. Tá? Se você, assim, tirando a questão do concurso, se você olhar bem isso aqui, você olha assim, puta, esse cara aqui é um puta profissional, não é isso? Então você tem que enxergar a prova assim, cara. Enxergar o cara, que o cara tem que ter uma conduta reta, né? Tratar superior hierárquico, subordinado ou colega sem o devido respeito e deferência. Deixar. O cara não quer chamar o delegado de doutor, né? Aí, ó. Segundo grau. A deferência do cargo dele, né? Chamar o juiz de excelência, de doutor, entendeu? Promotor, né? O advogado. Deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou por autoridade competente. Deixar de recolher aos cofres públicos taxas e emolumentos previstos em lei. Deixar de encaminhar ao órgão competente para tratamento ou inspeção médica subordinado que apresente sintomas de intoxicação habitual por qualquer substância que determine dependência física ou psíquica, ou deixar de comunicar tal fato à autoridade competente. Dirigir ou permitir o uso de viatura policial com imprudência, imperícia, negligência ou sem habilitação legal. Infringir regras de legislação de trânsito ao volante de viatura policial, salvo em situação de emergência. Né? Infringir regras de legislação de trânsito, salvo ao volante da viatura policial, salvo em situação de emergência. Eu acho que não tinha que ter placa. Mas não tem um chipzinho na viatura? Tem um chipzinho na viatura, entendeu? Vamos lá. Manter transação ou relacionamento indevido com preso ou respectivos familiares. Criar animosidade velada ou extensivamente entre superiores e subordinados, ou entre colegas ou indispô-los de qualquer forma. Constituir-se procurador de parte ou servir por intermédio perante qualquer repartição da Polícia Judiciária Civil, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge e parente do segundo grau. Olha aí, gente. O Estatuto não quer a preservação da família? Cara, se tem um filho seu, cara, né? Que está com um assunto de interesse, aí você pode representar. Proibido. Constituir-se procurador de parte ou servir de intermediário perante qualquer repartição da PJC, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Excelente questão de concurso. Segundo grau. Não, o concurso não vai pôr terceiro grau, ele vai criar um comando, entendeu? Falando o seguinte, né, que o cara tá lá, tá representando, entendeu? Interesse dentro da Polícia Judiciária Civil. Ele pode, tá? Ele pode, entendeu? Agora, somente o quê? Cônjuge ou parente até o segundo grau. Tá? Até o segundo grau. Aí ele não colocou a direção, né? É segundo grau. Tá? Irmão? Pode. Pai, mãe? Pode, né? Filhos? Pode, né? Atribuir ou permitir que se atribua a pessoa estranha a repartição ou desempenho de encargos policiais. Praticar agiotagem. Mas eu coloquei no outro para... É o mesmo. Lembra que eu coloquei só para chamar atenção? Você está ligado, hein? Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. O outro lá era o seguinte: você não pode praticar nenhum ato de comércio dentro da repartição. Tá? Eu posso vender perfuminho? Não, é ato de comércio. Posso vender um lote? É um ato de comércio. Você vai querer fazer as coisas, faz lá não é isso. Exercer comércio. Eu tenho uma pizzaria. Tá? Beleza. Eu só posso ser como? Eu não posso ter atos de comércio. Tá? Nem que seja oculto.
Tá? Não pode ser nem oculto, ok? Cotista ou comanditário. Tá? O que é ser acionista? Você tem ações, né? Mas é mais a que cotista, né? Que é uma limitada, por exemplo, menor, não é uma SA, né? Então você não pode exercer atos de comércio, tá? Você não pode assinar, você não pode ter conta corrente de pessoa jurídica, você não pode ter. Por quê? Porque a ideia é que você seja policial 24 horas por dia. Então o estatuto vai, né? Exercer nas horas de folga, não pode exercer nas horas de folga qualquer outro cargo, função ou emprego, exceto na atividade de ensino. Aí. Tá? Quem que está perguntando? Então aqui, entenderam, gente? Ó, exceto atividade relativa ao ensino. Ah, o cara é dono de estacionamento, mas escondido, né? Dá o nome da mulher, né? Porque se for dele, não pode. O quê? Não, saúde não entra. É somente relativas ao ensino. E claro o seguinte, atenção. Atenção. Pelo que está escrito aí, você pode ser polícia civil e pode ser professor da escola da rede municipal, estadual, federal, não pode? Só que aí vem a outra regra. Você tem que ter compatibilidade de horários. Se você trabalha 24 por 36, uma hora ou outra você vai dar ré lá ou vai dar ré aqui. Tá? E outra coisa, para você ser isso aqui, você vai ter que pegar uma autorização expressa do Conselho Superior de Polícia. Esse seu colega que faz esse carreto aí, ele deve ter alguma autorização, viu? Com certeza, tá? Então, ele deve ter alguma autorização. Tá? Mas você viu que ele deve residir aonde? No local. Usar da influência de pessoa estranha à instituição com o intuito de obter qualquer benefício funcional para si ou para outro policial. Indicar advogado para assistir preso ou pessoa sob investigação policial. Indica o advogado aí, doutor. Não pode. Solicitar de particular vantagem indevida para a diligência policial. Né? O que é vantagem indevida para a diligência policial? Pô, cumpre lá um mandato lá para mim, eu te dou duzentão, né? Você não pode fazer isso. Né? Deixar de prestar auxílio possível, mesmo em horário de folga, ao policial empenhado em ação legal, quando for notória a necessidade desse auxílio. Induzir ou influir na escolha de despachante, serviço de guincho, corretor de seguro ou agente funerário. Divulgar, através dos meios de comunicação, fato ocorrido na repartição ou proporcionar-lhe divulgação sem prévia expressa autorização, salvo se for o titular do órgão da unidade policial. Receber presentes ou vantagem de qualquer espécie, sob qualquer pretexto em razão de atribuições que exerça. Foi bem taxativo, né? Não pode receber presentes e vantagens de qualquer espécie. O povo está assanhado, né? 45, são 52, está terminando esse bloco aqui. Exercer a função, atividade de direito, exercer função, atividade de direito, autoridade do MUMOS, que foi suspenso ou privado por decisão judicial, né? Tá, então, eu até esqueci aqui, foi suspenso, né? Exercer função, atividade, direito, autoridade ou MUMOS, né? De que foi suspenso ou privado por decisão judicial, né? O que acontece? Você não pode... você está proibido judicialmente de fazer tal coisa, certo? Se você fizer, você está descumprindo. Você quer perguntar? Cadeia no cara.
Ele está cometendo vários crimes aí. Tá? Primeiro que ele está impedido de fazer negócio com a própria administração pública, não pode. Tá? Segundo, ele está, entendeu? Ele não pode, né? Deixar de comunicar a corregedoria até o primeiro dia útil subsequente sobre ciência de fato criminoso que envolva policial civil. Olha que coisa pesada, gente. Você tem que avisar o corregedor e é no primeiro dia útil. Tá? Primeiro dia útil. Praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo. Então o cara foi lá e fez um descaminho. Né? Um descaminho lá, crime de potencial ofensivo, né? Que é lá de contravenção penal. Ele já descumpriu o quê? Segundo grau. Então qualquer contravenção, ele descumprir, ele vai sofrer lá o penal e vai aqui também no administrativo. Tá? Agora o seguinte. Tá? Então é o seguinte, tá? Vem comigo. Deveres. Qual que é a punição? Primeiro grau. Repreensão. Repreensão. Não, vamos geral. Repreensão. Tá? Segundo grau. Suspensão. Beleza? Agora vem. Terceiro grau. Aqui você vai ter pena de suspensão ou demissão. São 7 casos. O negócio já deu uma... Onde que está escrita a suspensão? Está aqui, ó. Então a suspensão, gente, ela cai no segundo, terceiro e quarto. Tá? Agora, na demissão, ela já é mais limitada. Demissão. Poderá ser aplicada a pena de demissão. Primeiro caso. Nas proibições do quarto grau. Ou contumácia específica nas proibições de terceiro grau. Por contumácia genérica por mais de 3 punições num prazo de 2 anos. Tá? Aí isso aqui tem que explicar para vocês. Contumácia específicas. Tá? Então é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, terceiro grau. Eu não sei qual que é. O cara foi lá, a primeira vez, pisou na bola no item 2. Levou suspensão. Tá? Aí, específica, de novo. Ele foi na segunda vez, pisou na bola no item 2. Tá? Contumácia específica. Aí ele vai ser o quê? Por contumácia específica nas proibições de terceiro grau. Entenderam aqui, gente? De novo. Específica, que ele foi 2 ali. Agora, o outro, mesmo caso. Contumácia genérica. Ou seja, não vai ser o número 2. Por mais de 3 punições. Ó, aí é o seguinte. O cara foi aqui. Pisou na bola no 2. Levou o quê? Suspensão. Aí ele de novo, no terceiro grau, mas foi no quê? Foi no 4. Ela é específica? Não. Aí você leva o quê? E aí você vem aqui, na terceira vez, no item 1. Aí você leva uma demissão. Entenderam a diferença de contumácia específica e contumácia genérica? Tá? Então, a específica, da segunda vez, tchau. Tá? No direito, gente, o direito ele sempre vai punir aquele cara que tem má fé e o reincidente. Tá? Sempre. O reincidente ele é sempre punido em dobro, entendeu? Então, se o cara é reincidente, ele errou 2 vezes, tá? Então vamos lá.
Ó, demissão, proibições de 4º grau, contumácia específica nas proibições de 3º grau e contumácia genérica, 3º grau. Vamos lá. 3º grau, apenas 7 casos. Tá? Apenas 7 casos. Vamos lá. Aqui. Expedir documento de identidade funcional ou qualquer tipo de credencial a quem não exerça o cargo de policial civil. Então, o cara emitiu uma carteira funcional para quem não tem direito, já levou o quê? Uma suspensão. Exercer pressão ou influir junto a subordinados para forçar a solução ou resultado ilegal ou imoral. Ele fez pressão lá para o subordinado, né? O chefe e tal, caiu aí. Tá? Já vai levar uma suspensão. 3º caso. Ausentar-se do serviço por 45 dias. Ou mais, alternadamente durante um ano, sem causa justificada, né? Abandono de cargo, né? Então, olha que coisa interessante, ó. Ausentar-se do serviço por 45 dias ou mais, né? Alternadamente, durante um ano, sem causa justificada. O que é sem causa justificada? Porque ele não justificou a sua causa, né? Tá? Aqui é o seguinte. As pessoas têm muita confusão. Eu tenho plantão amanhã. Tá certo? Eu não consigo no plantão porque a ponte, a única ponte que dá para repartição, o rio comeu. Acabou. Tá cheio lá, não tem como passar a ponte. Eu vou conseguir trabalhar? Eu vou levar falta? Vou. Só que essa falta, ela é justificada ou é injustificável? Injustificável. É justificável, perdão. Justifica, perdão. Hã? Ela é o quê? Justificável. Mas eu vou. E o salário? Você dançou, você não trabalhou, cara. Aqui não estou para enriquecer ninguém. Entendeu? Não foi culpa minha. Entenderam aqui, gente? Esse caso aqui é sem causa. Então, às vezes, quando você faltar e levar realmente a falta, tenta justificar a falta, gente. Tudo bem, eu aceito a sua ausência, tá? Você vai perder o dia de serviço, mas vou colocar como justificável. Tá? A justificativa não significa dizer que vai abonar o seu dia não trabalhado. Sim, chega lá e faz uma comunicação interna. Claro, tudo. Mas aí não perde o cargo, né? Não, se você acontecer isso no estágio probatório, você já rodou. Entendeu? Tá, vamos lá. Promover ou participar de jogo proibido. Jogo, rina, né? De galo, essas coisas, de bicho, né? Solicitar ou aceitar empréstimo em dinheiro. Solicitar ou aceitar empréstimo em dinheiro ou valor de pessoa que trate de interesse na repartição ou que esteja sujeito à sua fiscalização. Tá? Então, um cara lá, ó, que trate de interesse da sua repartição, o cara está lá cuidando do seu processo, você não quer um dinheiro emprestado, né? Jurinho baixinho. Já cometeu várias coisas aí, né? Várias infrações, né? Oi. Na 04 é o seguinte, 30 dias consecutivos, tá? Ou 60 interpoladamente um ano. Exatamente esse é o termo português lá, interpoladamente por um ano. Tá? Aqui é 45 dias. Tá? Praticar qualquer ato que caracterize improbidade administrativa. Tá? Aí você tem que ir na lei de improbidade administrativa, né? Aí teve uma alteração importantíssima, né? Não sei se vocês não... Agora não é mais doloso, né? Não é mais só culposo, né? Agora é só doloso, né? Graças a Deus, né? Praticar qualquer outro fato definido como crime com pena prevista de detenção,
isolada ou cumulativamente com a pena de multa. Então aqui você tem o quê? A nível 3. E agora o 4. Né? Então 4, você vai receber pena de suspensão, pena de demissão ou cassação de aposentadoria, que a gente vai ler já já. Suspensão está aqui, 4º grau, né? Ok. Demissão está aqui, né? Está aqui, 4º grau, contumácia específica, contumácia genérica. Tá? E a cassação de aposentadoria? Será cassada a aposentadoria do policial civil inativo que houver se aposentado irregularmente ou quando em atividade cometer proibições do 4º grau. Tá? Aí o cara chega lá e faz o seguinte, né? O cara aprontou. Ele sabe que aquele que ele aprontou não dá pena de demissão. Dá suspensão. O cara já sabe, não, isso aqui dá suspensão, 90 dias. Ele se aposenta. Ele não pode ser mandado embora, né? Certo? Aí ele escapou. Mas ele vai ter anotação na ficha dele e tal, vai sofrer o processo, né? Ó, aposentadoria, gente. 2 casos. Primeiro, onde você vai aplicar a pena de demissão. Como ele já está aposentado, você vai cassar a aposentadoria dele. Então, a cassação de aposentadoria é o mesmo efeito. E outra coisa. Segundo, ele aposentou de forma irregular. Se ele aposentou de forma irregular, ele vai ser punido. Não é que ele vai voltar à ativa. A cassação da aposentadoria não significa que ele vai voltar à ativa. Quando você volta à ativa, é um instituto do direito novo, inclusive, chamado que desaposentação. Tá? Novo esse termo administrativo. Ele volta para a atividade. Tá? Isso é punição? Não é punição, é uma escolha dele. Quais são dos graus aqui? Abandonar o cargo ou ausentar-se do serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa. Aí. Então isso aqui é o quê? Sem justificativa, 30 dias consecutivos. Caso real. 2 policiais estavam numa investigação contra tráfego aí na floresta. A viatura deles, eles perderam movimento, caíram numa rebanceira, não sei de onde, não sei o quê, e eles ficaram 40 dias desaparecidos, depois eles foram encontrados. É que aí lá, o pessoal lá, os índios, cuidaram deles e tal. Ele não ficou 30 dias fora de serviço? Mas é o quê? Inclusive serviço. Desconta o ponto? Não. Depois volta, deve ter descontado na folha lá, né? Mas aqui foi aqui, ó, tá vendo? São 30 dias consecutivos, né? Revelar dolosamente segredo que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, com prejuízo para o Estado, né? Ou para o particular. Então você está no 4º grau, tá? 4º grau. Por contumácia superior a 2 punições de suspensão por infração contido no 3º grau no período de 1 ano. Tá? Praticar qualquer outro fato definido como crime cuja pena prevista seja de reclusão. Então, quando o cara policial civil sofreu uma condenação, ele vai perder o emprego? Depende. Se for pena de reclusão, ele já caiu aqui no 4º, né? Então há grande possibilidade dele perder o seu. Mas, tortura vai ser automático, né? Tá? Corrupção, crimes contra a administração pública, qualquer um deles. Beleza? Entenderam? Ok. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos falar da responsabilidade do policial. Tá? Muito simples, não tem erro, né? Então, o policial civil responde. Tá? Penal. O que é penal? Pelos seus crimes. Civil. Pelos danos provocados
dinheiro, né? Ou administrativamente, que é pelo estatuto. Tá? Pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando sujeito cumulativamente às respectivas combinações independentes entre si. Né? Então vamos lá, muito simples isso aqui. Né? Então o que acontece aqui? Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? Então ele responde pelos seus atos. Tá? Pode ocorrer que um ato dele ele passa a responder 3 processos independentes: civil, administrativo e o criminal. Tá? Ok. Ato doloso culposo. Professor, ele pode ser condenado nos 3? Pode ser condenado nos 3. Professor, ele pode ser condenado em 2 e um deles ser absolvido? Pode ser. Agora, se ele for absolvido no penal, quando não for atribuída a autoria do fato a ele, as outras ele será absolvido. Entenderam, gente? Então, na esfera penal, se ele foi inocentado pela falta de autoria do fato, ou seja, não foi ele que fez isso, sobressai os outros. Entendeu? Então, essa punição ela vai sobrescrever na civil e na administrativa. Por quê? Porque no penal é o fórum para isso. Né? O penal vai ter direito ao contraditório, é um juiz penal, entendeu? Então, toda uma sistemática. Né? A importância da indenização será descontada do subsídio do servidor e o desconto não excederá a 10ª parte do valor deste, né? É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Está conciliando aqui. Então, se ele tiver que restituir alguma coisa ao erário, tá? Ele vai ter isso aí, ele vai ter que descontar em 10 vezes, né? Beleza? Ok? Vamos aqui para o nosso último capítulo, né? Aí a gente já falou bastante aqui. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, dá uma geral para vocês aqui, né? Tem as penalidades, nós já vimos. Advertência, repreensão, suspensão, multa, tá certo? Demissão e cassação da aposentadoria. Execução das penalidades. Regras para aplicação da penalidade. Como assim regras para aplicação da penalidade? Vocês perceberam, né, que existe certa discricionalidade, principalmente na aplicação da suspensão e da demissão. Tem casos que ele pode aplicar a demissão e o caso que ele pode aplicar ali a suspensão, né? E onde que estão essas regras? Vai valer ali, ó. O que ele vai acontecer? A autoridade que for aplicar a pena deverá considerar todos os fatores, todas as atenuantes, tá? Todas as situações que vão agravar a vida do apenado. A ficha funcional dele, elogios, entendeu? O histórico dele, se ele é um réu primário. Então, é na aplicação da penalidade, né? Aplicação da penalidade, competência do julgamento, tá? Extinção da punibilidade e a reabilitação. E afastamento preventivo. Então, essa aqui são das penalidades, né? Eu queria mais uma aula com vocês, gente. Aí chega domingo, tem 2 gatos pingados aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar domingo. Não, gente, ó, deixa eu falar para vocês. Espera aí, só um pouquinho, gente, olha só. É que estatuto é 5. 5 questões. Tá? Peso 2, né? Não, é peso 1. 5 questões. Só uma lei, tá? Uma lei. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar domingo agora. Porque aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou adentrar muito aqui. Também falta pouco tempo já para terminar a aula.
Aí a gente termina essa parte aqui, vai até o processo administrativo, até a parte do recurso. Tá? Beleza? Aí vamos fazer o seguinte, eu vou começar 8 horas com vocês, e aí eu vou tocar direto até umas 10, 10 e meia. Tá combinado, gente? Tá combinado? Domingo? Então, beleza, tá?